Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias de manhã temos aqui, temos tanta coisa gostosa, tanta coisa boa nessa mesa. Começar bem o dia com uma boa alimentação. Faça da sua alimentação o seu remédio. Esse é o conselho mais sábio que a gente podia dar para você. E para nos ajudar a mantermos boa saúde, cuidarmos bem do nosso corpo, cada dia recebemos um profissional. E essa semana estamos tendo a alegria de receber novamente a doutora Ellen Agapito. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem. Que bom ter você de volta em nosso programa, tá? Prazer é meu. Seus conselhos são preciosos para todos nós. E hoje ela vai nos falar sobre distúrbios adrenais. Quais são esses distúrbios, doutora? Olha, eu acho que talvez a gente teria que até explicar o que é adrenal, né, professor? Bom que a gente fica com muitas dúvidas, né? Não é uma coisa muito comum. Se fala em glândulas adrenais, o que é isso? Exatamente. É no plural, porque elas são duas, ok? Eu tenho duas. São glândulazinhas bem pequenininhas que ficam acima dos rins dos dois lados. Então, eu tenho a adrenal direita e a adrenal esquerda. E talvez o nome mais popular dela seja suprarrenais. As suprarrenais, elas têm uma característica que é muito interessante, que é assim. Ela tem 3 camadinhas, como se fossem 3 camadas de um bolo. E cada camada produz um tipo de hormônio específico. Então, eu posso ter doenças de cada camada daquela. Ou seja, eu posso ter uma doença que é na produção do cortisol, né? Que é aquele famosinho hormônio do estresse. Eu posso ter uma doença na produção de adrenalina e noradrenalina. E a adrenal também tem uma camada dela que produz hormônios sexuais que são androgênios, são hormônios mais masculinizantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que tem um distúrbio androgênico de adrenal, ela vai ter pelos no rosto, ela vai ter um engrossamento da voz, ela vai ter mais espinha. Então, eu tenho vários distúrbios aí presentes. Que interessante. Agora, esses distúrbios, eles afetam como a saúde de um paciente? É interessante que cada um deles vai me dar um determinado tipo de problema. Então, e a grande maioria deles vai mudar uma coisa importante, que é a pressão arterial. Todos vão interferir na pressão? Todos vão interferir. Então, se eu tenho excesso de cortisol, excesso de adrenalina e noradrenalina, eu vou ter picos hipertensivos. E a grande suspeita é aquele paciente jovem que não tinha outros fatores de risco e de repente descobre que é um hipertenso grave e o cardiologista já está usando 2, 3 remédios para melhorar a pressão e não melhora. Nesse caso, esse paciente tem que fazer o exame de todos os hormôniozinhos da adrenal, porque pode ser a presença de um excesso hormonal desse. E detectando excessos, como é que é feito o tratamento disso? Normalmente, o excesso ele é causado pela presença de um tumor benigno que produz o excesso. E aí, quando eu detecto o excesso, confirmo que é um nódulozinho benigno que está ali na glândula, dentro dela. Dentro dela. Aquele nódulozinho, ele cresceu a partir de uma determinada camada. Então, se ele cresceu a partir da camada que forma cortisol, ele vai produzir muito cortisol. Ele vai me dar uma doença chamada síndrome de Cushing. Se ele for uma doença que produz adrenalina e noradrenalina, ele vai me dar uma doença chamada feocromocitoma, uma coisa meio rara, ok? E eu posso ter também um excesso de produção de androgênios, que aí eu posso ter uma glândula, na verdade, que às vezes ela é maior do que o normal, e talvez a principal coisa seja a hiperplasia adrenal congênita, ok? Mas nos casos de nódulo, o tratamento vai ser sempre o mesmo, a cirurgia para a retirada daquele nódulo e provavelmente da adrenal inteira daquele lado. Mas a gente não precisa se preocupar, porque se eu tirei a adrenal de um lado, a outra fica e vai trabalhar normalmente. Olha aí, que interessante, né? O Criador pensou em tudo, né? E como é bom saber que a gente tem que aprender essas coisas
para cuidar e evitar a doença, né? Exatamente. Doutora Ellen, muito obrigado por sua presença. Volta amanhã? Volto amanhã e agradeço estar aqui com vocês. Segurei até. Ah. Oh. Cortou? Doutora Ellen, volta amanhã então para continuar a Volto conversa? com muito prazer. Tá bom, muito obrigado por sua presença e te esperamos amanhã.